do Senhor, vou estar abordando nesse vídeo um pouco do meu testemunho sobre opressão espiritual. Se você se interessou, se você está passando por opressão espiritual, fica nesse vídeo até o final. A espiritual começou assim, bem cedo da minha vida mesmo, sabe? Por volta dos 18 anos de idade, e isso foi prolongado e foi até os 22, 23 anos de idade. Não significa que eu não passe hoje algum ataque, porque eu passo, né? Mas não quanto igual eu passei quando eu não tinha conhecimento, quando eu não conhecia a Deus, sabe? E a opressão espiritual era muito forte na minha vida. Eu via vulto o tempo todo, eu não conseguia dormir. Quando chegava por volta de 6 horas da tarde, eu já ficava roendo as unhas, eu já ficava com medo, né? Falei, eles vão vir. Que né, tinha conhecimento que era almas penadas, né? Espírito, né? Que eu cresci num círculo assim, numa família assim, que eles acreditavam em almas penadas, então eu certamente comecei a acreditar também, né? Então eu ficava ali com medo mesmo, entendeu? Eu via vulto, quando eu dormia, eu acordava, era gente falando do meu lado. Então, assim, era uma opressão espiritual muito forte, né? Tinha época também de sonambulismo, que eu já acordei gritando, né? E saí gritando, correndo na casa, e fui parar no quarto do meu pai, né? Eu fui parar no quarto lá do meu pai gritando. Sorte que eu fui reto, né? Eu fui reto e caí lá dentro do quarto, né? Eu fui acordar lá no quarto, que eu abri os meus olhos, né? Que eu tava dormindo, tava gritando. Então, assim, uma pressão espiritual, assim, muito forte. Então, era vulto o tempo todo, eu dormia e ficava ouvindo vozes nos meus ouvidos, entendeu? Então, assim, era uma coisa, assim, era uma coisa horrível, sabe? Assim, que eu não conseguia dormir, eu acordava o bagaço. Sabe? Não tinha paz, eu não tinha alegria de deitar na cama, de dormir. E eu era adolescente e eu queria estar sempre, de 8 anos de idade, eu até dormia com os meus pais. E adolescente também, eu queria dormir. Só que os meus pais falaram, não, você tem um canto ali, vai dormir aqui. Colocou uma cama pra mim, né? Você vai ter o seu cantinho, você vai dormir. Só que eu era o lado deles, e mesmo ao lado deles, na sala, e mesmo assim eu ficava com medo. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego de dormir. Eu não tinha sossego, tem dias que eu passava em claro. Era uma coisa assim, sobrenatural mesmo, sabe? Tem dias que eu chorava, sabe? Eu ficava chorando e era pensamentos negativos o tempo todo, sabe? Então era uma pressão espiritual muito forte ali. E eu não entendia isso e eu ficava sempre perguntando por que disso, por que disso na minha vida, né? Por que essa opressão, assim? Sofri um período de abuso sexual e eu vou vir contar isso aqui depois, no outro vídeo. Então, assim, foi uma coisa assim, uma pressão espiritual muito forte na minha vida, assim. Mas, graças a Deus, né, Deus teve misericórdia de mim e eu pude, ele me escolheu, né, e eu pude estar vivenciando, né, e tá contando isso aqui também. Também tinha uma reza, que era uma reza de oração da cruz, que é uma oração católica. Nada contra católico, tá? Eu vim de uma família católica, eu cresci nesse círculo. E eu ficava lá rezando pra lá e pra cá, mas assim, nada de sono vinha e eu era mais com medo, né? Porque eu tava chegando à noite e eu já começava a rezar aquela oração da cruz ali. E eu ficava mais era com medo, né? Porque aí chegava à noite, eu falei, eu sei que eu não vou conseguir dormir, eu sei que eles vão vir me atormentar. E eu ficava assim, eles vão vir me atormentar, esses espíritos vão vir me atormentar, os espíritos do além, que eu achava que era alma penada, né? Depois eu tive conhecimento que não era almas penadas, e sim demônios que ficavam ali me atormentando. Eu tive esse conhecimento, né? Que não era espíritos de pessoas do além, mas sim demônios que ficavam ali me atormentando pra mim não dormir, tiravam minha paz, tiravam minha alegria. Eu não tinha paz de dormir, eu não tinha alegria de dormir. Eu não tinha alegria de deitar numa cama e de dormir, entende? Então, assim, era muito ruim. Então, assim, a opressão espiritual, ela pode vir para pessoas que seguem a Deus e para pessoas que não seguem a Deus. Não significa que a gente é cristão, que a gente não vai sofrer algum ataque, né? Porque, assim, a gente tá aqui na Terra, a gente tá vivo, né? Com um ser maligno que tá rodeando a todo momento. Então, assim, a gente tem que vigiar a todo momento, né? Não significa que a gente vai ter. Sempre a gente vai ter. Só que, no meu caso, era dobrado. Agora que eu conheci, assim, a Deus, hoje eu durmo mais tranquila, eu durmo mais em paz, de saber que tem um Deus que me guarda, um Deus que está ali me guardando, sabe? Ele me protegendo ali. Em Tiago 4:7 vai falar, portanto, submeta-se a Deus, resista o diabo, ele fugirá de vocês. Então, se eu queria muito parar de ter opressão espiritual, você quer parar de ter, né, sentir essa opressão espiritual, você vai ter que submeter-se a Deus.
fazer a vontade dele, andar em obediência, santidade, né? Não andar pecando, porque assim, eu também naquela época andava assim, brechas, legalidades, muito para demônio entrar na minha vida e fazer o que eles queriam, né? Porque eu tinha muita legalidade aberta ali. E eles poderiam entrar e sair e tipo assim, quando eles quiserem. Então assim, não significa também que quando você se submeter à vontade de Deus, você não vai passar por algum ataque espiritual, né? Porque vai passar, porque a gente está convivendo com esse ser aqui, esse ser diabólico, esse ser maligno, né? Que a todo momento ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa alegria, entendeu? Ele quer tirar tudo. Então, assim, tem outra passagem também que é interessante. Deixa eu procurar aqui. Vai estar lá em Marcos. Deixa eu procurar. Então, vamos lá. Aqui, ó. Marcos, capítulo 9, versículo 29. E essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, assim, vai ter certos demônios que vai sair de você pela oração e pelo jejum. Então, assim, você vai ter que se intensificar mais na oração, no jejum, em vida reta, em vida santa com Deus. E não só orar, mas se você orar, você lê a Bíblia, tira um tempinho para você ler assim, você lê um versículo ali, né? Você lê um versículo, você tirar um tempo para orar, né? Chegar ao seu serviço, você trabalha, você vai orar, vai buscar a Deus, né? Porque normalmente a gente vai lá e pega o celular, a gente tem mania de ficar nisso no celular, entendeu? Assim, é por isso de tanta opressão também, assim, sabe? E é você ter uma intimidade, é você chamar o Espírito Santo para dormir dentro da sua casa, você ungir as portas, né? Se você ungir a sua casa para afastar esses espíritos malignos, né? Um detalhe também, eu tive sempre vontade de dormir, né? Eu tinha essa vontade de dormir com os meus pés para fora do cobertor, só que eu tinha medo, né? Eu não posso dormir porque senão esses espíritos, né, essas almas vão pegar no meu pé e eu ficava... Eu não tinha coragem. Depois da minha conversão, depois disso, hoje eu durmo, graças a Deus, tranquilamente, entendeu? Não significa que eu tenha ataque, porque todo cristão, toda pessoa tem um ataque espiritual, de vez em quando sempre tem. E eu tinha essa vontade de dormir com os pés para fora. Hoje, graças a Deus, eu consigo dormir. Parece bobo, né? Mas é uma coisa que eu ansiava demais, só que eu tinha muito medo. E hoje, graças a Deus, eu consigo dormir tranquilamente, entendeu? E sempre eu tô orando, sempre jejuando, sempre ungindo a casa, entendeu? Chamando o Espírito Santo e para Deus, assim, tá protegendo, guardando o sono, né? Porque o inimigo todo momento lança ações ruins, pesadelo, paralisia do sono. Então ele tenta a todo momento querer tirar a nossa paz, principalmente para quem não é cristão, para quem é cristão. A diferença nossa, nós que somos cristãos, sabemos usar as armas que Deus nos deu. Então assim, para uma pessoa que ela não serve a Deus, ela vai ter que se submeter. Ela vai ter que parar de dar brecha, abrir a legalidade para o inimigo agir na sua vida, submeter a Deus, fazer a vontade dele. Para fazer orar e jejuar para que esses demônios venham sair de perto, né? Esses demônios que ficam assediando você durante o sono, que perturba você não consegue dormir. No outro dia parece que você acorda, parece que você está sem energia nenhuma. Parece que aquele demônio veio e sugou toda a sua energia e levou embora. Então, assim, tem que ser sempre assim. Oração, jejum e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Se você ficou aqui até o final do vídeo, curte, comenta e compartilha. Logo, logo eu estarei aqui trazendo mais vídeos.